Oi pessoal, meu nome é Flora. Hoje eu vou estar dando uma retomada no assunto do último vídeo e agora abordando mais o aspecto econômico e político que levou à formação da nossa sociedade atual. E como a gente já sabe, a gente foi colonizado por Portugal, sendo que nas 3 primeiras décadas depois que eles descobriram o Brasil, eles não realmente se destinaram a ocupar essa terra, porque logo de primeira eles não viram um grande aspecto econômico, alguma matéria-prima que fosse realmente atrair a atenção deles para lucrar muito com aquilo. E nesse aspecto eles já tinham, por exemplo, as Índias tendo o foco deles nesse sentido, já que tinham as especiarias e tudo mais, e eles estavam no ápice da exploração delas. Então eles meio que deixaram a gente de lado. Claro que a gente sabe que eles estavam explorando um pouco do pau-brasil e tal. Então foi por muito tempo. Colônia era basicamente uma colônia de exploração. Mas nessa época era realmente só uma vinda aqui para, por exemplo, catequizar os índios e tudo mais, para ter um conhecimento mais da área, para pegar pau-brasil para levar lá como matéria-prima e tudo mais, sendo que ainda assim não era nada muito intenso, não tinha uma vigilância, por exemplo, não era nada organizado realmente. Sendo que aí, depois dessas 3 primeiras décadas, eles passaram a perceber que eles precisariam realmente meio que marcar um território aqui e se estabelecer aqui com o intuito de ocupar, mesmo que não fosse com o intuito realmente de construir um país, por exemplo, porque, enfim, continuava sendo uma colônia. E aí a gente também sabe que tem o pacto colonial estabelecido entre a colônia e o colonizador, o país dos colonos. E aí, nesse caso, a gente sempre meio que esteve, desde o nosso princípio, com isso meio que destinado a gente, da gente servir os interesses externos, meio que foi estabelecido foi estabelecido pra gente isso. Então, meio que tudo aqui no Brasil era voltado para atender as necessidades e as demandas da Europa, que Portugal organizaria isso, mas eram as necessidades e a demanda da Europa inteira, já que Portugal precisava lucrar. Então, fosse com café, fosse com cana, fosse com pau-brasil, isso sempre foi voltado para o mercado externo, nunca foi para um desenvolvimento próprio da gente. E a gente vai ver isso acontecendo não só na época que a gente estava sob domínio português, mesmo depois da independência, seja na época do Império, seja na época da República Velha ou Nova, a gente sempre esteve dependente dos interesses internacionais, fosse no sentido de eles precisarem de um mercado consumidor, fosse no sentido deles precisarem de algo que a gente fornecia, e não só no sentido da gente desenvolver isso, da gente ver isso, abordar essa situação como algo que levasse a gente ao desenvolvimento, porque, querendo ou não, o Brasil é um país muito jovem. Em comparação com as potências, a exemplo da Inglaterra, mesmo nos Estados Unidos, a gente teve um processo de desenvolvimento extremamente acelerado para compensar essa juventude do nosso país. E também tem outros aspectos, como o tamanho do território, a quantidade da população, a nossa carga histórica, que levaram isso a acontecer de uma forma mais dificultosa ou menos dificultosa. E no nosso caso foi complicado justamente por conta do contexto de exploração, da gente sempre se encontrar subordinado a interesses que não eram nacionais. Então, como eu também já falei, fosse por questão dos outros países, das outras potências, necessitarem de um mercado consumidor, fosse no sentido de precisarem de algo, de alguma matéria-prima, de algum produto, ou então da gente necessitar do capital deles, a gente sempre esteve subordinado e ligado e muito dependente de alguma coisa que não viesse do nosso próprio território. A gente sempre meio que atrelou o nosso desenvolvimento a capitais estrangeiros, a produtos estrangeiros, a interesses estrangeiros. E aí a gente também sabe que a nossa própria industrialização foi tardia em comparação com a Revolução Industrial Inglesa. E isso claramente tem explicação no sentido da gente mesmo, do nosso próprio país, ser um país muito jovem, como eu também já citei. E sendo que de qualquer forma, nunca, mesmo quando a gente não tinha necessidade, mas a gente tinha meio que uma base aqui para isso acontecer, a gente não tinha realmente uma base de interesses que isso acontecesse, porque a gente sempre meio que foi ligado a um regime semi-feudal, onde era tudo muito voltado para o campo, para o latifúndio, para a monocultura de algo, da cana, do café, do algodão. Então a gente meio que sempre esteve focado nos interesses de uma burguesia, não de uma burguesia, porque burguesia é industrial, mas de uma aristocracia rural que, para defender os próprios interesses, os interesses das oligarquias, tinha que manter esse sistema onde tudo era focado no agronegócio, na produção, em uma produção que era muito voltada para um mesmo público.
que era o público estrangeiro, e que quem comandava isso era o pessoal rico, a aristocracia rural, enquanto o resto ficava lá na produção para subsistência, para mercado interno, que não era tão desenvolvido também. Mas enfim, sempre foi algo focado nas mãos de uma elite. E o Sérgio Buarque de Holanda, que a gente citou também no último vídeo, ele além de fazer uma abordagem cultural e social desse aspecto, ele também faz uma abordagem econômica disso, quando ele cita que o homem cordial, ele usa esse aspecto, esse traço dele de personalidade, que teria uma abordagem com os outros nas suas relações interpessoais, de intimidade, de buscar uma personalidade dentro disso. Ele fala que isso levaria ao atraso econômico do Brasil, que impediria a gente de se desenvolver, porque essa instabilidade do perfil patriarcal das elites brasileiras levaria a uma instabilidade da própria política e da economia brasileira, porque, enfim, seriam essas pessoas quem estariam no poder, e, consequentemente, esse perfil delas iria influenciar e iria refletir no perfil da nossa política e economia. E também esse fato das elites, sempre estarem meio que focadas nos próprios interesses, esse lado individualista delas, também impediria que a nossa economia se desenvolvesse, porque elas nunca conseguiriam pensar no bem, do que causaria o bem do país, e sim no que causaria o bem delas, o enriquecimento delas, a manutenção dos interesses delas. Então, nesse caso, ele também aborda esse lado do homem cordial dentro da economia. E aí, outros sociólogos também brasileiros quiseram abordar esse lado, e aí a gente tem como, por exemplo, da mesma geração do Sérgio Buarque de Holanda, da geração de 30, o Caio Prado Júnior. Ele também tem um pensamento de cunho marxista, e ele vai abordar mais o lado de como se desenvolveu e a influência histórica que houve dentro da economia brasileira. Ele vai ver desde o período colonial até os dias atuais da época dele, quais eram os contextos que levavam ao desenvolvimento da economia, quais eram os aspectos que influenciavam a economia, e ele faz esse estudo histórico mesmo de como aconteceria o desenvolvimento da nossa economia nacional. Um sociólogo muito importante no estudo econômico foi Celso Furtado. Assim como Gilberto Freire, ele era da geração ali de 50, 60, e ele é considerado o pai da economia política brasileira. Então ele tem duas obras principais. A primeira é a Formação Econômica do Brasil, que ele faz mais ou menos também o que o Caio Prado Júnior fez, que é analisar historicamente a formação econômica do Brasil. E aí ele olha desde a colonização até a atualidade em que ele vivia, quais eram os contextos que influenciavam e tal, realmente a formação histórica da economia. E aí ele também tem outra obra que também é importante para o que a gente está estudando, que é o Mito do Desenvolvimento Econômico. Nele, ele aborda dois assuntos principais, dois focos de estudo. O primeiro são os impactos da economia no meio físico, no caso da natureza, que era um assunto que não era muito abordado na época, não era muito discutido, e ele traz isso à tona. E o outro seria o próprio mito do desenvolvimento econômico. Nesse caso, ele também, uma das ideias que ele traz é que o subdesenvolvimento não seria apenas um processo histórico, não seria principalmente um processo histórico, algo que cada país iria passar para depois se tornar desenvolvido. Não. Ele seria principalmente influenciado pelos interesses capitalistas estrangeiros dos países que estão em volta da gente. Principalmente no contexto da gente ser um país subdesenvolvido, a gente estar sob muita influência dos interesses de outros países, dos exploradores que requerem alguma coisa da gente. E que, como a gente viu, a gente também meio que já esteve por muito tempo e desde dos nossos primórdios, sob influência, sob exploração de outros interesses que não eram nossos próprios nacionais. Então ele traz isso à tona e ele olha dessa outra forma pro conceito de subdesenvolvimento. E aí a gente também vê que a sociedade, ao longo do tempo, conforme olhando mais para um quesito de sociedades industriais, ela também vai, conforme vai acontecendo a nossa industrialização, apresentando os meios que as influências e definições, mais ou menos, que seriam de uma sociedade pré-industrial, e que hoje apresenta algumas características de uma sociedade pós-industrial, que já teve e está tendo a sua industrialização, a sua indústria meio que formada, né, consolidada. E aí, enfim, é basicamente isso sobre esse assunto. Espero que todo mundo tenha entendido. E qualquer dúvida é só deixar aí.